Só, vamos agora ao penúltimo, tá? Conceito aqui do Solid, que é o I. Então só vai faltar o I e o D agora. O I, então, é o Interface Segregation Principle, tá? Ou princípio de segregação de interface. Qual que é a definição, então, do princípio de segregação de interface? Esqueci de me colocar aqui. É que muitas interfaces específicas são melhores que uma interface única e geral. Por quê? Tá, vamos pegar um exemplo bem simplesinho, aí eu vou ampliar esse exemplo e vou ampliar de novo. Inclusive, nós vamos sofrer por conta de interfaces gerais na hora que a gente for para interface gráfica. Aí eu vou dar uma pequena palhinha. Bom, se eu tenho uma interface aqui, que eu criei uma interface imposto, tá? Essa interface imposto tem um método gera nota, e um método aqui que vai me retornar qual que é o imposto em cima do valor bruto, provavelmente de uma mercadoria, né? Então vou calcular o imposto e gerar a nota referente ao imposto. Aí vamos supor que você tem lá um imposto ISS, tá? Então implementa a interface imposto, recebe um valor bruto, calcula o imposto, retorna o imposto e tem um método aqui para gerar a nota, tudo bonitinho e tal, que cria uma nota fictícia, só para ter esse método gerar nota. Aí vamos supor que tem um método lá, IXMX lá da vida, que implementa o imposto, só que ele não precisa gerar nota para esse imposto, é só para descontar, caso fictício. Tá? Aí o que aconteceria? Como eu fui obrigado, né, a ter essa interface imposto para aproveitar este gerar nota, que vai aproveitar o desculpa imposto, poder fazer um processamento polimórfico dos dois, falar, vou descontar imposto de todo mundo aí e sair descontando imposto. Eu fui obrigado a ter esse método gerar nota, que a princípio eu poderia retornar nulo aqui, ou nesse caso aqui, lançar esse unsupported operation exception, que é operação não suportada. Tá? E aí eu corro o risco de, se por algum motivo alguém atribuir esse MX aí para um imposto, né, e alguém chamou o gerar a nota, vai dar caquinha, uma por causa da exceção, e se eu gerasse nulo também daria caquinha, porque o cara vai tentar chamar gerar nota, ou pegar a nota fiscal e fazer alguma coisa com aquilo ali. Mas a questão é, eu fiz uma interface que tem vários métodos, mas eu tenho classes que vão implementar essa interface que não necessariamente precisam implementar ou que não faz sentido implementar todos os métodos. Tá? Então, justamente o princípio da segregação de interface é forçar as classes cliente, né, as classes que implementam a interface, não depender ou não ter que implementar métodos que eles não usam. Tá? Então, o objetivo é sempre ser criar interfaces bem mais específicas, vamos assim dizer, para não ter que forçar as outras classes a implementar métodos que elas não vão utilizar. Tá? Então, uma solução para esse problema aqui seria esse daqui, tá? Criar uma interface calculadora de imposto, calculador de imposto, que tem imposto, um gerador de nota, que gera nota fiscal, e aí, por exemplo, o SS ele precisa calcular imposto e gerar nota, então implementa calculador de imposto e implementa gerar nota. O IXMX, ele só precisa do imposto, então ele só implementa o calculador de imposto, e mesmo assim agora eu não obriguei o IXMX aqui a implementar algo que ele não tem, tá? O que não precisa. Consigo fazer o processamento polimórfico do ISS e XMX por meio do calculador de imposto. Tá? Não corro o risco do meu código ter erro, nada de alguém tentar chamar o gerador de nota para o XMX, por exemplo. Tá? O outro exemplo, esse exemplo aqui é o exemplo que eu retirei do livro, tá? do Ninja. Um outro exemplo desse vídeo aqui que eu deixei em material complementar, que é bem legal, é que ele falou o seguinte, vamos supor que a gente está implementando um jogo, lá eu tenho a interface Aves, tá? Essa implementação aqui é PHP, não é Java, tá? Mas dá para entender. Tenho lá a interface Aves, tá? E aí, essa interface Aves, para renderizar os bichinhos na minha tela, lá bonitinho, tem a localização, vamos dizer que é a longitude e latitude, né? Do pontinho, vamos dizer, no mapa, e a altitude que vai determinar a altura do voo da ave, vamos assim dizer. Tá? E aí tem a função renderizar. Então, toda ave eu tenho que definir uma posição para ela, tenho que definir a altura dela, né? Se ela estiver voando, tudo bonitinho no meu joguinho, e a capacidade dela renderizar. Aí beleza, né? Então aí ele fez uma classe papagaio que implementa
AVE, aí definiu, né, implementou os métodos aqui, ele colocou meio comentadinho, como se ele tivesse implementado essa localização, implementado essa altitude, implementou o renderizar. E depois ele fez um pinguim, tá? E no pinguim implementou ave, só que pinguim não voa, tá? Então aqui na altitude ele colocou não faz nada, pinguins não voam. Criou um método que vai ficar em branco, e aí você corre o risco de chamar esse método em branco, né? Se tiver tipo de retorno, você tem que forçar algum tipo de retorno, enfim, tá? Então mais pra frente, deixa eu ver se eu pego aqui, já tem a solução. Tá? Aí ele fez uma que é aves, outra que é aves que voam. Então, papagaio é uma que, na verdade, o aves que voam, né? Aqui ele deu a opção de você estender a interface. A gente pode fazer isso daqui também. Que ela, aves que voam tem todos os métodos de aves, tá? Além do set altitude, aí papagaio é uma ave que voa, pinguim é uma ave. Eu posso me referenciar tanto a papagaio como pinguim, fazer o tratamento polimórfico de ave, já que papagaio é uma ave que voa e uma ave que voa é uma ave, tá? Enfim, mas no papagaio eu não tive que forçar ele a implementar coisas que ele não precisava, tá? Um outro exemplo que a gente vai ver mais pra frente é, inclusive, esse, em princípio, Segregation Interface, está aqui no título do capítulo. Ele chama de interface magra, tá? Fazer interface com o menor número de métodos possível para você evitar esse tipo de coisa. E aí eu separei para vocês brevemente, acho que daqui 2 aulas mais ou menos, a gente já vai começar a trabalhar com interface gráfica, etc. Dentro da interface gráfica eu tenho o tratamento de eventos, tá? Posso tratar evento teclado, mouse, enfim. E aí, para eu tratar evento do mouse, né? O cara deu um clique no botão, deu um clique na caixa de texto, enfim, eu tenho que fazer uma ação para responder esse clique do usuário. A gente vai ter que programar uma classe, tá? Que é uma classe render lá, que vai implementar a interface mouse listener. E esse mouse listener tem mouse press, disso o cara pressionou, mouse click, que é pressionou e soltou, só o mouse release, que é só quando ele solta, mouse enter, que é quando eu passo com o mouse em cima do componente, o exit, que é quando eu saio, tá? Então esse mouse listener, ele vai ter esses 5 componentes. E aí eu falo, pô, eu só queria implementar o clique do mouse, se o cara clicou no botão, se o cara clicou no componente, enfim. O que vai acontecer? Como essa interface tem todos esses métodos abstratos, eu preciso de uma classe concreta, que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma implementação, mesmo que seja vazia, ou mesmo retornar null, fazer o lançar a exceção e o raio que eu paro. Nesse caso não posso lançar a exceção, senão o programa vai travar. Mas enfim, vou ter que ficar implementando o método vazio desses caras aqui só para implementar o maldito clique. Por quê? Porque o mouse listener é uma interface gordinha, tá? Ela tem vários métodos dentro dela. Se tivesse um mouse listener click, eu quisesse só fazer o clique do mouse, o que eu fazia? Implements mouse listener click, implementava só o clique. Eu preciso do click e do exit, do enter, por exemplo, tá? Mouse implements, né? Mouse click de listener click de mouse click listener entered, por exemplo, tá? Facilitaria muito minha vida não ter que ficar criando esses métodos vazios aí só para fazer um clique do mouse, só para tratar um clique do mouse, tá? Então eu tenho mais um exemplo que iremos sofrer daqui pela frente. Aí tem que fazer algumas gambiarras também, né? Aí tem as classes adaptadoras que já implementam essas interfaces e já faz as implementações em branco. Então eu acabo usando classe adaptadora para não ter que ficar implementando o método e eu só sobrescrevo o método que eu quero. Mas enfim, gambiarras, tá? Por conta de interfaces gordinhas, tá? Então dê preferência para as interfaces magrinhas. Então é esse que é o Interface Segregation Principle, talvez o mais simples deles, tá? Então até o próximo vídeo e último vídeo teórico, né? Depois vai ter o vídeo do projeto banco e exercícios.